bem-vindos de volta ao nosso Primecast. E eu tenho algo para te dizer, viu? Se você é aquela pessoa que vira e mexe, faz crack, Tem uma dorzinha. que é crocante, este episódio foi feito para você, porque hoje, amiga, eu tenho umas amigas que elas têm umas... Muitas dúvidas. Nossa! E esse episódio vai ser exatamente pra gente falar sobre isso. Conta pro pessoal, amiga. Bom, eu sou a Gabriela Martinez Amanda DGT. e a gente fala sobre saúde de uma forma descomplicada. E estamos hoje com um convidado super especial. É uma honra ter você aqui, Dr. José Otávio Pécora. Bem-vindo! Meu que é uma honra toda minha, né? Muito obrigado. É sempre um prazer a gente conversar um pouquinho aí sobre a nossa saúde, né? As crocantes. Bom, e ele é médico ortopedista. A gente até quer que você conte um pouquinho da sua especialidade, como que você chegou na ortopedia. Tá certo. Bom, eu sempre tive muito contato, né, com a parte ortopédica, porque desde criança, desde que eu me conheço, eu gostava de fazer atividade esportiva, né? E sempre acontecia, né? De se quebrar, de ter uma dor ou outra ali, né? E aí a gente sempre via, né, as pessoas machucadas, o que os ortopedistas faziam, né, para ajudar aquelas pessoas. Eu mesmo aprontei bastante, então torci o tornozelo na hora da bicicleta, fui engessado, sabe aquelas coisas, sabe, testado de boa conduta, né? E então, é uma área que sempre me despertou interesse, e também tem o fato do meu pai ser ortopedista, então eu convivi muito com essa dinâmica da ortopedia, dos atendimentos ortopédicos, das lesões, no consultório, eu vinha bastante pro consultório dele, né, então eu ficava vendo, então uma coisa que sempre me despertou o interesse, né. E aí, bom, na faculdade a gente vai vendo de tudo, né, e aí a área ortopédica me despertou muito interesse, porque é uma possibilidade de dar uma qualidade de vida muito boa para as pessoas, né, então a gente consegue agir tanto nas partes quando tem alguma lesão um pouco mais intensa, né, mas também ajudar a pessoa a resgatar um pouquinho da qualidade de vida, da autoestima dela, do bem-estar, global. E aí quando a gente fala de dor, né, tirar a dor de um paciente é uma coisa muito importante para promover saúde para ele, gerar mais confiança e que ele continue, a cuidar dele cada vez mais, né. Com certeza. E é engraçado quando a gente fala de ortopedia, a gente muito lembra assim que só vai procurar quando tá quebrado. Ah, quebrou, machucou. E não é bem por aí, né? Muito pelo contrário, né, então, O melhor dos mundos É não chegar nesse ponto, né? exato, eu pego alguns pacientes quando eles chegam, não são muitos, mas quando eles chegam antes das 8, eu falo: "Nossa, parabéns". Até que Era o enfim, meu sonho que fosse chegou assim. alguém, o que que buscando orientação, o que que eu posso fazer para melhorar? Eu não quero ter dor, eu tive Olha, eu uma sou amiga que assim. teve dor. Eu sou assim, porque eu amo fazer atividade física e qualquer coisinha eu vou no médico, porque eu falo, não, isso aqui pode piorar e aí pode me eliminar, né? Terror do Perfeito. convênio. Ah, não, tá certo. Ou não, né, porque quando a gente vai antes de ter um problema Lá mais na sério, frente gera economiza uma ali. economia tanto de recursos de saúde, como também de seu tempo, de procedimentos mais invasivos que acabam sendo necessários se a gente deixa para depois, né. Ou seja, né, não adianta fugir, né? O Não, quanto antes a gente prevenir também, melhor, né? não, com E certeza. a ortopedia, então, basicamente tudo que for relacionado aos ossos, você vai cuidar. Mas existe assim, tudo. Isso seria o quê? A gente fala dos transtornos osteomusculares, né, então osteoarticulares, musculares. Então a gente cuida de musculatura, de tendões, e a parte articular dentro dos ossos, quando a cartilagem, estruturas interarticulares como menisco, como algumas estruturas ali que possam ter alguma lesão, alguma inflamação dentro da articulação. E a gente teve também a parte mecânica então não é só ter uma lesão dessas estruturas, a mecânica como um todo, se está desajustado, então alinhamento, se tem uma mudança de pisada, se tem alguma coisa que está comprometendo uma sobrecarga articular pontual, a gente tenta corrigir, né, então tudo isso a gente acaba Exato. é, Que avance aquela dor. exatamente. E é engraçado que, assim, eu gosto muito sempre de ver a origem das palavras, né, então a gente pensa ortopedia, de onde vem orto e pedes, né. Orto é coisa reta, se você pensar, então ortognásia, né, ortostático, é coisa reta. Peds é de criança, aí vem pediatra, né, tem Ai, eu até adoro que eu aprendo tanto aqui, então gente. peds é de criança. Então, nasceu essa especialidade pra no tratamento das crianças que tinham um transtorno de desenvolvimento, tinha uma perna torta, uma coluna torta, tanto é que o símbolo da ortopedia, se você for ver, é uma árvore tortinha
com uma estaca assim retinha com um monte de corda para tentar endireitar o crescimento, para direcionar um crescimento para ficar reto, né. E aí foi entrando dentro da ortopedia várias síndromes osteoarticulares, né, porque era alguém que via o crescimento da criança, tinha que entender de articulação, tinha que entender, da parte óssea, da musculatura, e foi entrando também a traumatologia junto, né, então a especialidade em ortopedia e traumatologia. Os atribulados chegavam quebrados, porque caiu da árvore, porque Aí acabava indicando para esse profissional que cuidava das articulações, do entendimento osteomuscular maior, né. E aí que nasceu a ortopedia. e aí também eu sei que tem algumas doenças, já, não sei se eles falarem assim, genéticas, Mais que comum, é né? não é nem tão comum, mas que tem sobre, uma fraqueza maior nos ossos que faz ter, esses problemas de quebrar, de existem algumas também. Não é tão comum, né. Não, tem essas síndromes genéticas, a gente também estuda, né, que pode dar algumas alterações bem raras, né, mas é uma parte da ortopedia que a gente também estuda, né. Mas o que a gente pega de mais grosso aí da ortopedia é as síndromes que vão aparecendo ao longo da idade, que a gente chama de degenerativas, né. Então a gente começou a entender como que a nossa, cartilagem envelhece, como a nossa musculatura muda, o nosso tendão pode ao longo dos anos ir degenerando, entendendo quais são os fatores de risco que podem, gerar essa situação e combatê-los desde o começo e também, caso aconteça alguma lesão, já remediar, né. Então tem a parte da prevenção Sim. e a parte de condutas para a gente tentar atuar. E aí que entra muitas há uma área muito grande da ortopedia que é a parte cirúrgica, né, quando a gente tenta corrigir situações cirurgicamente, seja por traumas ou degenerações. Assim, não teve jeito ou tem casos que não, realmente Obviamente depende de caso a caso, né, mas, a linha normal, assim, de raciocínio sempre vai pelo menos invasivo até o mais invasivo. Obviamente que a gente identifica as situações e isso pode gerar se a gente não agir agora, pode gerar um transtorno futuro muito maior, a gente indica cirurgia precocemente, mas vai depender do caso. Mas a maioria das situações é isso, o paciente chegando cedo, a gente consegue identificar que não está tão avançado, para não tem chegar de medidas e condutas pra gente não chegar num tratamento cirúrgico, pra gente chegar numa dor que já vai precisar de algum tratamento invasivo, mas precisando, a gente tem todas as armas aí pra ajudar o paciente. E tem lesões mais comuns em mulheres? perguntar. Porque a mulher, né, a gente tem uma Assim, coisa. ao longo dessa temporada, a gente percebeu que a gente tá muito em desvantagem em tantas coisas. Olha, vocês têm muitas desvantagens, mas vocês têm muito vantagem também, viu. Olha, a principal é que vocês se cuidam mais, e vocês chegam antes pra nós, então vocês são mais cuidadosos, né, então, chega com uma precocidade maior pra gente conseguir evitar por medidas um pouco mais simples. E as mulheres realmente têm alguns transtornos ortopédicos muito mais relacionados, né, então principais nos joelhos, né, o joelho da mulher, ele é em X normalmente, né, e isso gera algumas sobrecargas um pouco maiores ali, principalmente na patela, né, então assim, a gente fala em condromalácia patelar. Que Tô coincidência. lendo alguém aqui? Nossa, uma amiga minha, ela encontrou uma lácia no joelho, que Pois loucura. Eu é, não. também até quero falar disso depois, que eu também tinha, mas eu tratei com musculação bem específica, parte esportiva, enfim. Sim, é por É, aí, o aí, tratamento é amiga. por aí. Por favor, Prime, já bota na agenda eu com o doutor, porque esse joelhinho aqui, viu? Eu consegui melhorar 100%. Não, dá pra ajustar bastante, né. E assim, tem a arquitetura da mulher, normalmente ela tem quadril mais largo, que é coisa evolutiva pra ter o parto normal, tudo o quadril é um pouco mais largo, e aí o joelho acaba ficando um pouquinho mais para o centro, então começa a ter o joelho em valgo, é mais frequente no sexo feminino do que no masculino. Isso pode gerar uma sobrecarga mecânica ali na patela, principalmente quando a gente faz algumas atividades que é um pouco complicado de dar pressão na patela, tipo agachamento, leg press muito intenso, né, e isso vai somando, né, e pode gerar pressão ali na cartilagem desgastando. E aí vai gerando algumas areinhas, né, vai soltando aquela cartilagem, e aí vai começando a aparecer as crocâncias, os rangimentos, os nheque-nheque, roque-roque, que é disso aí. Que loucura, né? Uma falta de óleo, assim, às vezes parece, uma falta Parece de uma falta do WD-40 é, ali, né. passa passa um sprayzinho. E aí, pois aí esse a condromalácia é um exemplo muito interessante do tratamento ortopédico como um Mas a todo, né. condromalácia é o que, se a gente pudesse falar, que é o que mais a mulher tem,
seria a condromalácia de todas as... Consigo afirmar que é o que mais tem, mas é muito frequente. E é muito relacionado ao sexo feminino. Tá, mas independente se ela tem lipedema, se ela Dependente. tem Claro que sobrecarga, talvez que seja de sobrepeso, é algo que pode surgir em qualquer mulher. é uma vulnerabilidade do sexo feminino. Normalmente ela tem essa arquitetura e já fica com uma vulnerabilidade. Obviamente vão ter outros fatores em cima disso que vão contribuir para você expressar essa vulnerabilidade ou não. Um deles você falou aí, sobrepeso, lipedema, né? São situações que podem gerar mais transtornos mecânicos ali, tanto de pressão, quanto até da própria arquitetura, que o lipedema a gente pode até falar um pouquinho depois, contribui para gerar uma pressão maior aí para esse joelho, né? Então tem de base um risco, mas tem a individualidade de cada pessoa com o que ela tem ali que possa piorar a situação e gerar um sintoma maior, uma condromalácia mais difícil de a gente ajustar. Quando é uma coisa mais simples, né? Então a gente consegue ajustar com exercícios, alinhar a técnica, refinar o movimento. Isso já costuma ajudar muito, né? O grosso do tratamento é esse, né? E aí vai ter medidas sintomáticas e outras coisas assim. Por antes, né? Exatamente. Eu acho que é por isso até que eu consegui resolver, Já. mas... Mas, doutor, sabe uma coisa? Tem uma amiga minha, e essa história é muito engraçada, porque eu fui descobrir, na minha cabeça, gente, eu fui atropelada com 4 anos. Pois é. E aí, e eu quebrei uma perninha e um braço. E aí, conforme eu cresci, você acabou de falar que tem essa tendência do joelho, né, da perna. Eu achava Que era do atropelamento? que eu tinha a perna torta, porque eu fui atropelada. E a vida inteira eu levei isso, até eu entender que o lipedema também é muito comum a mulher ter esse tipo de anatomia. E aí eu falei, gente, eu passei a vida inteira achando que é porque eu quebrei minhas pernas quando eu era pequena, e aí eu desenvolvi, sei lá, torto, e aí pisada. Não tinha nada a ver. Era algo que, agora eu tô falando, já é mais comum em mulher, juntou o lipedema. Então, para você ver como, às vezes, É uma desinformação. é uma desinformação que pode ser que alguém tenha falado para mim, aquilo ficou na minha cabeça, e eu achava que, então, talvez eu não tenha procurado uma ajuda antes, porque eu achava, gente, eu quebrei as pernas, engessou minhas pernas, tinha 4 anos, cresceu torto, não coisou direito ali o gesso está torto. Mas para você ver como a falta de informação leva a isso. Então, talvez eu poderia ter começado um tratamento muito atrás, essa minha condromalácia, depois agora eu faço com fisioterapia, uso palmilha, mas eu tenho também, um lado era 7 milímetros mais curto, então eu tinha muita rotação, o que me gerava dor na lombar. Então, parece que uma coisinha, quanto vai gerando de desconforto, né? Que você pode ali, numa consulta, ajustar isso tudo com atividades, com exercícios, né? Como previne, né? Então, Exatamente, os ajustes mecânicos eles são muito refinados, né? Então a gente pensar assim, não tenho dor nenhuma, não quero ter isso. O que eu posso fazer para eu evitar de ter a dor, né? Então a gente tem que entender como que é a mecânica, vamos falar do joelho, né? A mecânica do joelho, ela é um ajuste fino de quanto que a gente exige do nosso joelho, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e quanto ele está preparado para aguentar, tá? Então é uma balança. Os outros fatores são lá, imutáveis, não tem como a gente mudar, que é a genética nossa, isso entra a arquitetura, a estrutura do nosso colágeno, essas predisposições que a gente vai ter, e o tempo passando, que é inexorável, todo mundo vai envelhecendo, não tem como, e isso vai ao longo do tempo, com juros e correções monetárias, a gente vai pagando o preço do que a gente fez lá no passado, né? Mas o que dá pra gente mexer é esse ajuste mecânico. Então, a gente falar o quanto que a gente está exigindo no nosso joelho, a gente vai falar de medidas comportamentais que a gente possa estar fazendo, que possa estar forçando esse joelho. O jeito que a gente senta, como que a gente faz o exercício, se o exercício está forçando ou não, se a gente está fazendo alguma atividade de esforço repetitivo que força esse joelho. Então, a gente pega assim, professora de ensino infantil, né, que tem que ficar muito tempo agachada. Então, essas medidas, essas coisas laborais podem estar prejudicando. Então, quando você está exigindo desse joelho. E aí, quando você vai preparar esse joelho, que também é um segredo interessante, a gente tem que fazer ajustes para melhorar a mecânica e a absorção de impacto. Então, entre esses ajustes finos, por exemplo, numa perna que está menor que a outra, colocar uma palmilha, uma pisada que não está legal para a gente distribuir melhor a carga, a força adequada da nossa coxa, do nosso quadríceps, a coordenação do movimento quando a gente vai fazer alguma corrida, quando a gente vai fazer alguma atividade física mais intensa.
Então, tudo isso faz muita diferença para a absorção de impacto. E pensa, é um ciclo, né? Você tá pisando toda hora. Se fazer uma vez, não faz diferença. Fazer 10.000 ciclos, 20.000 ciclos, isso vai Por aumentando. falar é que, assim, as pessoas deixam de fazer atividade física por conta da dor. Então, assim, ai, não, eu não posso. Nossa, o que eu ouço isso, assim. Não, Gabi, mas eu não posso fazer musculação, eu não posso, porque assim, dói muito o meu joelho, eu não posso. Então, assim, a pessoa se limita, ela vive uma vida, né? Então, o que que você teria para falar, né, para essas pessoas, que eu acredito que tem muitas dessas aí em casa. Essa desculpinha. É. Isso é muito importante, né? Eu costumo investir bastante tempo da minha consulta para explicar isso, né? Porque a parte de fazer o exercício físico é a parte que vocês viram que é a que vai fazer a maior diferença para a pessoa viver bem, para recuperar a qualidade de vida dela, né? E aí entra nesse negócio. Se eu faço exercício, vai me doer. Se eu tô fazendo exercício para não doer, eu tô doendo, né? Então o que acontece é que muitas vezes, e é o grosso, né? A pessoa não tá com condicionamento legal e ela precisa fazer algum exercício para fortalecer, e só que isso vai gerar um desequilíbrio mecânico e vai gerar dor e inflamação. E aí ela fica nessa lama que não consegue sair. Né? Então eu tô fraca, preciso fazer exercício, mas se eu faço exercício dói, eu não faço exercício, fico fraco, e não sai dali, né? Não sai daquele limbo. Então, tem estratégias pra gente fazer alguns fortalecimentos protegidos. Não é todo exercício que as pessoas vão poder fazer, tá? E a gente pega em academias, grupos de ginástica, e é uma coisa meio padronizada, e isso é muito ruim, porque a gente tem que ver a individualidade daquele paciente, né? Então, às vezes, ele tem alguma inflamação muito grande, que a gente não pode fazer, por exemplo, sei lá, um agachamento, ou dobrar o joelho mais do que 60 graus. A gente não pode mesmo, tem que fazer outros tipos de exercício para preparar, né? E aí a gente precisa ter alguns princípios que é principalmente paciência, né? A avó da minha esposa sempre falava isso, ela sempre repete, eu incorporei. É paciência, resignação e perseverança. A gente precisa ter isso, porque senão a gente não vai conseguir um resultado bom pra gente, tá? Isso vale especialmente para quem tem transtornos mais intensos, assim, de inflamação. Se a pessoa fala assim, eu não vou fazer exercício, porque eu sinto dor, pronto, vai Você piorar, tá né? desistindo, só vai piorar, e isso a longo prazo Vai ter essa vai paciência, vir não vai com ter custo, essas 3. exatamente. Então a Sempre estratégia vem. Lá na frente sempre sempre vem, cobra. sempre a A conta chega. Aí você fica assim, por quê? Porque hoje em dia eu já pensei, por que eu não procurei antes? Imagina com 60, 70. Você sabe que como a minha gente não mãe, vai? ela tem 65 e faz, acho que 2 anos que ela começou a fazer musculação com o personal, porque eu dei de presente, tipo assim, eu sempre falo isso, quer dar um presente, né, pros seus pais, enfim, Eu fiz isso com a minha mãe. e aí, como eu pagava, eles iam, não, porque a Gabriela tá pagando, Tem que ir, então eles têm que ir, né, e aí pegaram gosto, meu pai e minha mãe, e assim, hoje a minha mãe fala assim, filha, por que que eu não comecei antes, eu não tenho mais dor, e minha mãe tinha muita dor, então tanto, ela tem várias coisas, hérnia, e ela não sente mais dor, se ela fica sem ir na academia uma semana, ela volta a dor. Então, assim, ela precisou dar uma insistida, né, e fazer claro, fazer com acompanhamento especial. Então, e aí é muito positivo, né? Então, assim, ela falou, por que que eu não comecei antes? Eu falei, mãe, mas já tá ótimo. Outra porque vez falou isso. É transformador. transformador, é vida, né? Mas é tão bom, tô me sentindo tão bem. Ela falou, eu recebi elogio do professor. Nossa, sabe, o meu peso é de 6, eu aguento 6. Eu falo, olha que legal. Eu falei, mãe, eu não aguento, eu pego 5, 6 eu caio pra frente, eu brinco com ela. Mas pra você ver como não tem idade pra se começar. Porque tem gente que fala assim, já passei. Pelo contrário, né? né? E quanto mais Treinar idade a gente só pra- tem, mais necessário é o exercício. Para mobilidade. E aí, por que isso? Não só a mobilidade, né? Quais são. Óbvio que o benefício da atividade física é para todo mundo, mas em específico para a terceira idade, né? Mas demais. E quanto antes a gente começar, melhor, né? Mas, obviamente, não tem tempo perdido. Então, se for para começar uma hora, comece já, ontem, né? Já vá fazer exercício. E o que acontece? Eu falo para os meus pacientes que têm uma idade um pouco mais avançada. Qual que é a coisa mais importante da sua vida? Aí eles refletem, eu vou checando, isso aqui. Aí a gente sempre chega à conclusão que é a independência. Né? O que o idoso não quer perder
Exatamente. Não, mas é o valor mais importante pro idoso, manter a independência dele. Não se virar sozinho, ir no teatro quando ele quiser, poder comer a hora que ele quiser, não depender de ninguém para tomar banho, mercadinho, se ele quiser ver TV, ele vê, se ele quiser sair, ele sai. Andar, né? Exatamente, não tem ninguém lá falando, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá dependente de alguém, né. Agora pra gente manter isso, só tem um fator que é o mais importante, que é manter a massa muscular, tá, não é o isso E é difícil, já fazendo tudo já é difícil. porque isso vai dar mobilidade, além de falar da qualidade de vida do paciente, pra ele não ter dor, não ter limitação, ele vai melhorar a mobilidade, a confiança, a agilidade dele para fazer essas coisas com tranquilidade, né. E evita uma situação que é a que mais pode tirar a independência do idoso, assim, a curto prazo. É assim, ó, tira assim, que é a queda. Que a queda e uma fratura. Isso, você muda a vida do idoso para um idoso funcional, que faz as coisas, como dependente, né. Eu vi um estudo recentemente que é um dos principais, às vezes, causas de morte de idoso, que é a queda e bater a E cabeça. a morte peritrauma é muito grande, não só dos eventos agudos, de ter algum hematoma, alguma coisa assim mais grave, mas como tira a mobilidade do idoso, ele fica acamado, isso gera doenças respiratórias, gera outros tipos de doenças clínicas, que isso degringola em até 1 ano e meio, 2 anos, depressão, tudo. Começa aquela 1 ano coisa, e meio, as 2 anos, você perninhas vão acaba falecendo. falhando, né, a perninha já vai porque é falta do músculo, é falta de Mas é tudo bem isso, né. disso. E é muito mais comum ter esse problema da queda e a morte, a perda de qualidade de vida e independência, do que um AVC, do que um infarto, do que um câncer, que são coisas que as pessoas morrem medo de ter tá lá com 90 anos, morro de medo de ter um câncer, morro de medo de ter um infarto. Mas o mais perigoso até a E queda. cai. Mais perigoso até a Beleza. queda. E aí, o que previne é justamente essas atividades, manter a massa muscular. E você acha, então, que a gente vai ter uma geração, né, que vai ser mais preparada nesse Eu sentido, acho que né? sim. É. Temos, como a Ana falou, Porque temos mais antigamente informação, né. não era comum, né, musculação, assim. Não, meu pai nunca treinou. Meu pai, ele jogava muita bola, e aí agora ele faz musculação, né, mas eu perguntei pra ele inclusive no sábado, falei assim: "Pai, quando você jogava futebol", ele jogou profissional quando ele era moleque, assim, adolescente depois. Ele falou: não era comum, a gente não fazia musculação, jogava bola, treinava, fazia". O treino seria só um esporte, quando tinha, né. Muitas das coisas que a gente tem na nossa medicina para o público em geral veio do esporte, né. Então a gente vê o preparo que faz, a diferença que faz para desempenho esportivo, fazer uma musculação bem feita, ter um preparo muscular, alinhar essa mecânica de ajuste fino, até os tratamentos para as lesões, né. E aí a gente transporta para os nossos réis mortais aqui e a gente vê o benefício É que isso que eu isso falo, dá, você né. também trata dessa parte de performance, né. Sim, sim, tá tudo E aí, relacionado. vamos supor, a gente chega aqui e fala: "Olha, eu tenho uma condromalácia, mas eu quero muito melhorar minha performance". E aí como que você qual é o caminho, primeira coisa que você faz pra Amanda melhorar a performance dela na é, Sim, perfeito. Não, porque eu vou exigir mais do meu que eu corpo. ia falar, né, então quando a gente entra na celeuma da performance, a gente quer, além de evitar uma possível lesão que vai prejudicar o paciente, tentar melhorar a mecânica daquela articulação. Então a gente por conhecimento, a gente sabe qual que é a sua modalidade, o que você vai fazer, é corrida? Então corrida você tem que ter uma resistência maior, tem que melhorar a pisada tem que estar super ajustada para distribuição de carga, tudo. É uma natação? Vamos ver o ombro, vamos ver como está o manguito rotador, vamos melhorar os estabilizadores do movimento do ombro, né. Então a gente tenta agir individualmente, né, de acordo com a atividade esportiva fim, né, para melhorar a performance dele com essas musculaturas que são mais exigidas, né. Então mesmo que eu tenha essa condromalácia, não vai me impedir, se eu quiser ter uma performance melhor, que seja vai na corrida, que é uma coisa que às vezes eu tenho até receio de fazer muito, né, volta aquilo lá, tenho medo de correr muito, porque eu tenho medo de doer mais, então eu acabo me limitando a não fazer tantas corridas como eu gostaria, então eu posso transformar isso. Sim, que lembra daquele equilíbrio que a gente falou? Se você quer fazer uma atividade que vai exigir mais, você precisa ter um preparo maior. Aí entra essa orientação da gente fazer um exercício que vai absorver melhor o seu impacto, para você conseguir correr, fazer mais ciclos, sem forçar o seu joelho. E aí, claro que dentro da equação vai ter um monte de variável ali, né, se tem uma inflamação, se tem alguma coisa que a gente tenha que agir fazendo algum procedimento, às vezes alguma infiltração, às vezes dá um ácido hialurônico, depende muito de como tá o grau de degeneração, como que tá o seu preparo osteomuscular, né. E dicas, assim, por exemplo, você quer correr,
Só que se você tá querendo correr para ter um preparo físico, você conseguir correr sei lá, uma maratona ou uma coisa um pouco mais intensa. Então dá para fazer um exercício com baixo impacto em determinados pontos, para você ganhar o cardiovascular e aguentar e ganhar resistência, que não força o joelho, e aí você deixa Aí você tá minimizando. você tira aquela intensidade, densidade de carga para a hora que você for fazer a competição. Entendeu? Tem toda essa parte de estratégia também. Cada tipo de esporte e para cada problema que a pessoa tem, vamos assim dizer, se fosse para coluna, eu quero correr, já seria uma outra estratégia. Outra abordagem. Total. E a coluna, né, gente, fica uma coisa que assim, às vezes eu tô em pé um bom tempo e começa a doer minha lombar. Eu falo, mas meu Deus, eu tô aqui parada, dói. Ou muito tempo sentada, a posição. Isso já é um indício que talvez futuramente eu vou ter algum probleminha na coluna, ou já tem alguma coisa que não era para estar doendo. Com certeza você já tem, né? Quando vem a dor é porque chegou a hora. E eu vou, olha, já posso ir embora? Acabou o último episódio, eu posso ir embora? Cada episódio eu descubro uma coisa. Descobre uma coisa nova aí. Não sei o que vai acontecer comigo até o final dessa temporada, gente. É por aí, todos nós, a gente vai acabar tendo uma sobrecarga da coluna. Coitada da nossa coluna. A gente tá usando ela o tempo inteiro. Deitado, dormindo, você tá usando a coluna. Bom, é uma estrutura, né, que é cheia de vértebras que vão uma se juntando com a outra. Por isso que é coluna, né? Coluna vertebral, né? E entre as colunas a gente tem os famosos discos, né? Que são estruturas fibrosas, que são como os nossos amortecedores, né? E a gente nasce, é uma beleza. Tá lá o disco hidratadão, a cartilagem bonitinha, tudo, mas ao longo dos anos isso vai aparecendo, isso é muito rápido, 25 anos a gente já vê paciente já com uma degeneração, um disco desidratado, né? Coisa do tempo, da arquitetura, você tem um pouquinho de lordose, um pouquinho de escoliose, uma postura lá que você estudou lá na época do vestibular, sei lá, essas coisas todas aí, vai machucando e começa a aparecer. E isso vai, que nem a gente comentou, em todas as síndromes degenerativas, ao longo do tempo, gerando alterações anatômicas que vão gerando sintomas. Então, provavelmente tem algum disco desidratado, já tem alguma área de hiperpressão ali. Dependendo do jeito que você fica de pé, uma postura que você faz pode forçar um pouco mais aquela área e vem a dor. E posição sentada é a que mais força mais do que ficar de pé. Então, os pacientes que fazem 8 horas sentados, nossa, é muita coisa pra coluna. Porque não é só na coluna, né? Às vezes a posição que você tá, aí é o ombro, é tudo. E tem alguma dica rápida, assim, para você dar para as pessoas que estão assistindo? Tipo, essa postura na cadeira. Que trabalha o dia inteiro. Tem as adaptações ergométricas, né, da ergonomia do trabalho, então, altura da mesa, e até tem estudos que são interessantes. Se conseguir adaptar para aquela semi-sentada, que é semi de pé, né, semi-sentado, semi de pé, aquela cadeira alta, bancada alta, você fica só apoiando o bumbumzinho assim, com o pé apoiado no chão. Já viu isso? Não, adorei. Ativa a circulação. Imagens, bota uma imagem aí disso aqui, eu nunca vi, não. Você muda o jeito da circulação agir, você fica com o tônus muscular mais ativo, a circulação das Não, mas eu fico meio que... de pezinho, imagina assim, você tem uma cadeira que tá um pouquinho mais alta, que a nossa bancada tá baixa, certo? Então eu tô sentadão. Mas se a bancada for alta aqui, você levanta a cadeira, ela fica meio alta. E aí sabe que fica os pezinhos balançando? Não, você fica com o pé apoiado no chão mesmo. Mas não dobrado, assim. Não tá dobrado, Você não força, né? exatamente. Se ativa quero um uma pouco dessa mais. agora, gente. Próximo episódio, vou trabalhar. O doutor falou que é melhor. Agora, o mais importante de dica é fazer pequenas paradas e levantar. Tá? Nem que você levante. Até pela circulação, né? Levante, faz um movimento de panturrilha, dá uma chacoalhada assim e senta. Evita de ficar sentada. Muito tempo. 2, 3, 4 horas. O recomendado é a cada hora, você levanta, fica 5 a 10 minutos de pé ali. Olha só, tem gente que acha que nem... Nossa, ao longo do dia não faz nada disso, O né? relógio avisa, né? Ficar de pé, né? Essa é uma dica boa, pôr um timerzinho, né? Na hora de levantar, você levanta, Caso o teu relógio não faça, põe um despertador, que nem pra beber água. ou choque na cadeira também serve. Pronto, acho esse mais legal. Faz um timer com choque. Agora eu vou te falar uma coisa, tem uma amiga minha que ano passado ela descobriu o ciático. Menino, que loucura que foi, né? E aí, no meu caso, porque eu tenho lipedema, eu descobri que o meu glúteo ele é muito fraco. E aí, nisso, ele estava sobrecarregando, recrutando outras partes. Aí chegou num ponto que me lesionou. E eu senti o ciático, gente, vocês podem rir de mim, porque aqui, esse temporada, todo mundo vai rir de mim. Mas eu não sabia, eu nunca tinha sentido, eu achei que era até meu rim. Eu falei, gente, é meu rim, está doendo. Porque eu não tinha ideia
o que estes o que porque eu já estava um pouco desconfortável, falei: "Mas o que que é isso?". Foi uma novidade aquele dia para mim, nunca tinha sentido. Ele tá muito, ligado a quê? Por exemplo, a postura, a o que que vamos me usar de exemplo, o que que pode ter feito que todo mundo tem, mas ele tá ali bonitinho. O que que faz a gente ter toda que eu vou falar que é travei minhas Eu não costas. consigo nem me mexer, né. Então o ciático, eles são raízes nervosas que saem da nossa coluna vertebral, né. A coluna, a parte óssea, ela protege a nossa medula espinhal, lá no finalzinho saem os nervos. E esses nervos descem lá para a perna. E eles estão saindo por buraquinhos, que a gente chama de forames, tá. E nesses forames, com íntima relação, tá o amortecedor lá que eu falei que é o disco, né. Então, quando ele tá desidratado, ele perde a propriedade de amortecimento e começa a gerar uma hiperpressão nele, isso vai retroalimentando e ele pode deslocar e sair da posição. Quando sai da posição em medicina a gente chama de hérnia, a gente pode ter hérnia do estômago, hérnia do intestino e hérnia do disco. Então a famosa hérnia de disco, né, é um deslocamento, né, do disco vertebral para dentro desse furinho onde tá passando o nervo, então ele vai dar uma pancadinha nesse nervo, a hora que dá uma pancadinha no nervo, aquela dor que vem por trás, desce pela perna, que você não sabe como que para, é porque esse nervo tá apertado por uma hérnia. Isso na grande maioria das vezes, mas existem outras maneiras de apertar o ciático. Outra maneira, por exemplo, é você tendo uma insuficiência do glúteo, uma fraqueza de uma musculatura, que a gente tem que recrutar outras musculaturas pra gente ter a sustentação da bacia, por exemplo, o piriforme. Então se você tem uma contratura do piriforme, o ciático tá passando por lá, pode beliscar o ciático. Talvez Às pode vezes ser não mais às vezes não é o hernia de disco que causa a ciatalgia. A algia, dor ciática, dor do e não é ciático. porque aquela vez doeu que eu vou ter o resto da vida. Não necessariamente. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa na Avenida Paulista, ela faz uma ressonância. Em 30% delas a gente acha uma hérnia de disco. Não quer dizer que você ter uma hérnia de disco vai gerar nunca sentiu nenhuma dor. Então não quer dizer que se você tem uma hérnia de disco, você vai ter a dor. Do que vai depender? Da sua estrutura muscular, se tá legal, se seu glúteo tá suficiente, se você tem uma boa postura, se o seu alongamento do isquiotibial tá legal. Então todo esse trabalho mecânico de estabilizar a coluna é super importante para você combater a dor do ciático, né. Além de dar qualidade de vida e outras coisas importantes aí, né. Então exercícios tipo ponte, tipo prancha, são super legais aí para dar a estabilização Pra ali. dar essa sustentação do core, né. Exatamente, do Que core. juventude, quando eu fazia capoeira, né, então, nossa, eu fazia um monte de ponte, eu fazia tudo isso, eu tinha abertura negativa, amiga. Eu ficava na cadeira, abria assim, até descia um pouco. Aham. Eu agora vou para o consultório. Mas vamos voltar para ter essa Eu vou então, mas aí começou a doer meu joelho, parei a capoeira por vários você vê, lá no início a gente falou sobre isso, você vai deixando de fazer, e hoje em dia, tudo que me faz talvez ficar de ponta cabeça, eu falo: "Não, porque eu posso morrer, posso quebrar o meu pescoço". Acabou, eu já passei da fase que eu não tinha medo para nada. Nessa época, com 15 anos, eu não tinha medo, fazia agora eu falo: "Fiquei de ponta cabeça, posso escorregar a mão, quebrar o pescoço? Eu tô fora". Entendeu? Porque eu não quero chegar Mas não precisa ficar de ponta cabeça, né, tem outros era exercícios. Fala em exercício, amiga, você sabe que aqui a gente gosta muito de crossfit, né. certo. É, É. a gente gosta, a gente quer saber se você Eu adoro, quem inventou o crossfit deve ter sido um ortopedista para ter cliente, assim, né, futebol, ele é moto, é tudo em cima ortopedista que inventou. ele é muito mal visto, vamos assim dizer, e tem muito preconceito sobre, a prática dele. Vamos desmistificar, né, na verdade, assim, um conceito bacana que eu vejo do crossfit, ele não é um exercício, eu colocaria, ele é um esporte, é uma modalidade esportiva, que nem assim, judô. Quero fazer um judô, uma luta, tudo, um jiu-jitsu. Posso fazer? Pode, mas para cada modalidade esportiva a gente tem que ter um preparo. A gente tem que estar preparado para desempenhar aquela atividade esportiva, né. Se eu aqui, Zé Otávio, quero fazer jiu-jitsu, eu preciso preparar minha musculatura, eu preciso melhorar o alongamento, ver a técnica para não me machucar. Para o crossfit é a mesma coisa, como faz exercícios muito intensos em pouco, com repetições com muita carga e bem rápido, né, isso pode gerar estresse articular muito grande. E se você não tem um preparo, um alicerce da sua musculatura, você vai se machucar, aí rapidamente, né. Eu vejo muita gente com muita lesão, no crossfit, que eu não vejo tanto quem faz uma musculação. Isso se dá
por cargas muito elevadas. E não preparo, né? Com uma repetição em amplitudes muito grandes, né? Então, você tá lá com a musculatura que não tá preparada, né? A Gabi falou bem. Porque a Gabi é fera, tá, no Não cross. tive nenhuma lesão. Eu nunca tive. Provavelmente que fez o preparo certinho pro No meu exercício. joelho que não foi de crossfit, mas eu evito essa quantidade de carga, porque eu sei que eu não vou dar conta. Então eu prefiro. Não, isso assim, você tem o seu limite É. também, né? Não é porque tem a questão da competição, né? Que aí você olha pro lado. É. Você olha pro lado, a pessoa não é igual a você. Ela tá em outro momento de A preparo. barra pra mim já é a alma. Então, assim, eu prefiro fazer uma execução melhor e não fazer, porque eu vejo muita gente fazer de qualquer jeito, a quantidade, né? E não a qualidade. Então, eu gosto do crossfit, mas eu não uso muita carga, não. Eu faço como se fosse mais acaba sendo um funcional pra mim. Mas aí você tem que ver também qual que é o seu objetivo. Qual que é o seu norte no que você tá fazendo. Aí eu quero só ter o desempenho e ter aquela recompensa, já consigo levantar isso da maneira que todo mundo consegue, ou até melhor do que o meu vizinho ali, ou não, eu tô buscando uma qualidade de vida, tô buscando uma definição muscular, uma parte estética, uma parte mais de ter massa muscular, de ter qualidade de vida. Então, você colocando isso como norte, você não vai se perder no caminho, porque é muito fácil, é muito sedutor, né, do esporte, ainda mais de competição, você querer desempenho, ganhar, aí nessa que você pode se estrepar e se machucar, caso isso não seja o seu objetivo. Agora, se seu objetivo é desempenho mesmo, aí entra todo um trabalho pra você ter o desempenho melhor. Aí entra algum preparo muscular, tipo até musculação e fisioterapia para você conseguir fazer o crossfit. Eu vejo que o crossfit, ele trabalha muito core. Sim. Quando eu comecei há muitos anos, meu core ficou muito forte. Lombar, abdômen, tem muitos exercícios de core, e aí você fica com a estrutura, porque tem as técnicas, e se você fizer a técnica correta, você vai, né, tá aqui com core. Mas assim, eu não sei se você concorda, até queria uma sugestão, a combinação perfeita é que eu senti muito esse benefício, musculação e crossfit. Então hoje, há muitos anos eu já faço os dois, né? Então, quando eu comecei a fazer musculação, eu senti essa estrutura melhor para o crossfit. Então, hoje eu não tenho dor, assim, eu não... Perfeito. Que nem eu tava falando, né? Se você vai fazer judô, eu vou te indicar musculação. Se você vai fazer crossfit, eu vou te indicar musculação. É uma coisa que... Musculação é a base de É a praticamente base. todos os Se eu esportes. pudesse falar, não faço Não é um nada. substituto. Seria legal fazer. A musculação seria. A musculação é o mais importante para o desempenho, tanto o desempenho esportivo, de você ter um retorno do seu desempenho, quanto para a qualidade de vida como um todo, né? Tu prepara para o esporte para não se machucar, né? Então, se você for fazer um jiu-jitsu sem fazer musculação, uma hora eu vou me machucar, né? Tênis, eu faço tênis. Eu preciso de musculação, senão eu vou me machucar no tênis. E eu cometi esse erro, né? A gente aprende na prática também. Não é porque eu sou médico, ortopedista, que eu não faço errar muito. Então eu sempre joguei tênis desde moleque, né? E aí eu fui pra residência, parei de jogar. Quando eu voltei 10 anos depois de jogar tênis, totalmente descondicionado, com outro corpo, Mas né? assim, eu fiz a vida inteira. Fiz a vida inteira, conheço o movimento, imagina. Sei lá, né? E ainda mais a tênis, é só aeróbico, né? Mas o meu Machucava, marido fala distensão muito. muscular, machuquei coluna, machuquei tornozelo. Tornozelo. Porque o Nossa. tornozelo é muito. E aí eu comecei a fazer musculação. Pronto. Tive mais lesão e melhorei meu desempenho no tênis. Então eu aguento mais, minha batida tá mais regular, mais forte, meu desempenho se mantém ao longo dos O sete. tênis, a musculação não é nem questão para ficar musculoso, vamos assim dizer. Resistência muscular. Tem gente que fala assim, o meu marido ele gosta de estar mais leve para jogar tênis. Ele fala que com muito músculo ele fica pesado, ele se sente pesado na quadra. Perde Mas mobilidade. ele fala que sem esse preparo ele fica muito mais cansado Não, num jogo. meu joelho parou de inchar depois do jogo, né? A coluna parou de doer depois, né? Por quê? Porque você precisa ter resistência muscular, né? Cotovelo. A parte de trabalho muscular não é só a força, não é só a hipertrofia, tem a resistência muscular, a elasticidade, né? O movimento cíclico que você consegue fazer sem dar fadiga. Então isso tudo é importante para as modalidades esportivas, inclusive CrossFit. Como eu falei, para mim é uma modalidade esportiva, não é uma atividade de musculação. Ela não é uma coisa para você ganhar o músculo. Claro que você acaba ganhando músculo secundariamente, mas se você faz natação, se você faz tênis, você também ganha músculo secundariamente. Mas não é na ciência não é o que mais vai te proteger, mas vai te ganhar a massa muscular, é a musculação. E a gente ouve muito as pessoas falando assim, eu odeio musculação, né?
E assim, não é, eu acho que a musculação, ela vem como uma obrigação, assim, não é questão de gostar ou não, né? Você tem que fazer, beber água, gente, é igual beber água. Tipo, você tem que beber água, não é, né? Negociável. Não, e a musculação eu vejo como isso, né? Não é tipo questão de gostar. Agora você vai fazer um tênis, um crossfit, aí entra nessa coisa do hobby, do prazer, né? Esporte, né? Você escolhe o esporte que você Eu gosto de dançar. A atividade esportiva, em geral, já libera endorfina e isso é espetacular para todos os aspectos da nossa qualidade de vida, né? Regula o nosso sono, melhora a nossa alimentação, a gente pode até cometer um exagerinho ou outro ali, né? Melhora a nossa parte de estresse, é uma válvula de estresse muito importante. Ativa os nossos ciclos sociais, a gente vai ver pessoas, a gente vai conversar com as pessoas que estão fazendo aula com a gente. Então, isso é uma promoção de saúde como um todo muito importante. E para longevidade, né? É que ele estava falando da parte da gente não só ter a longevidade, como ter qualidade junto com essa longevidade, né? Porque hoje em dia com a medicina a gente conquistou as décadas de vida. Então a gente chega no 100 hoje, não é nenhum, nossa, não sai no jornal mais. Chegou assim, não sai, tá lá. Chega Porque antes era uma coisa A assim, questão é como a gente chega lá, né? fulana, novinha, mais, né? ela tem 104 anos, né? E você fala, nossa, hoje em dia você não vê, porque não é mais uma coisa absurda chegar, Assim, é muito diferente, né? Você deve ter muito essa prática aí no consultório. Um idoso que pratica atividade física. Assim, tem uma tia que ela tem 82, 81, 82, e ela pratica atividade física. Faz musculação, vai na ginástica. Todo dia ela vai fazer alguma coisinha. E aí tem outra, a minha avó tem 85, e desde os 80, sim. Mobilidade horrível. Então, assim, pra ir no banheiro já é complexo. Então, assim, e tem muita saúde, mas o corpo não acompanha, né? Eu tenho 2 vós vivas, é uma bênção. 93, às vezes tem a mesma idade, 93 vai fazer, né? E uma era um pouco mais malandrona, assim, gostava, tomava o vinho dela, mas ela sempre se cuidou, né? Mas ela nunca fazia muito esporte, assim, nem musculação pra ela, imagina. E a outra era, não saía da academia, assim, de tudo. Não que não saía, mas ela fazia de rotina. Então, foi algo que ela incorporou na rotina de vida dela, fazer alguma musculação, alguma atividade muscular ali. Então, a minha avó mais malandrona, ela tá fazendo pilates, ela tá fazendo as coisas, mas ela ainda precisa de algum cuidado, né? Outra avó, se deixar, ela viaja do Guarujá sozinha, vai em obra, mexe com os pedreiros, não sei o que, tem toda a independência, né? Então, a gente vê a diferença que músculo faz na nossa vida. Eu falo, músculo é vida, né? Você quer ter longevidade, independência, qualidade de vida, tenha músculo. E aí entra a bendita da musculação, que é chato. Eu não gosto também. Eu também Eu também não gosto. Assim, tem gente que gosta, ótimo, mas a maioria das Não, tem pessoas não gente gostam. que não gosta de esporte, mas ama. O que eu gosto é do que a musculação faz pra minha vida. Então, é uma coisa que É um propósito. você tem que escovar o dente. Quando o dia que eu não escovo o dente, eu fico, minha boca tá ruim, não é agradável. O dia que eu não faço musculação, putz, não fiz musculação. Então, assim, a gente tem que você não ter gosta, mas o essa dia ideia. que você não vai, você fala, putz, devia ter ido. Nossa, você Exatamente. sente Você vai dormir meio mal, assim, uma putz, hoje eu culpa, não assim, de não ter ido. Maior, né? Não é só aquele imediato, né? Tipo, existe uma coisa muito maior, né? E acho também que a gente já tá numa fase da vida, ninguém mais é criança, né? Então, quando a gente é adulto, né? a gente não faz só o que gosta, né? A gente também faz o que é necessário. Então, quando a gente entra na cabeça que isso é necessário para minha saúde, porque eu falo muito assim para as pessoas, eu queria parar de fumar, um exemplo. E eu falo, tá, por que você não para? Porque eu não consigo. Eu falei, se o médico chegar hoje e falar assim, você para, você morre. Aí eu paro. Eu falei, então por que tu não para? Então, a mesma coisa, precisa chegar para o médico e falar assim, ou você vai treinar, ou, enfim, uma coisa muito pior. Eu acho que não precisa chegar nesse ponto, né, de você vai, eu vou, meio obrigada, mas vou. E quando eu tô lá, eu gosto. A gente tem que colocar no escopo o que é o nosso objetivo com isso, é viver bem, né? Eu não quero me punir por fazer musculação, porque eu preciso comer uma salada, comer uma dieta balanceada. E se deixar fazer o que eu quero, também vou ficar só fazer o que eu quero, vou comer junk food todo dia, não vou ficar deitado vendo TV, tomando um pote de sorvete. Sim, ok, mas isso vai me trazer um benefício?
a médio e longo prazo? Como que vai ser minha vida, né? O que eu vou ter de retorno disso, né? Então, quando a gente embute que a gente vai ter algumas medidas que a gente, entre aspas, não gosta, para ter um benefício muito maior, a gente consegue se motivar a mudar a nossa vida. E a gente vê, nossa, eu tô mais motivado, mais energia, tô produzindo melhor, tenho menos dor, estou mais feliz como um todo. Você fala, pô, isso é importante para mim, então isso eu vou adotar como medida para fazer na minha vida. Então eu vou me alimentar melhor, não vou ter vício, eu vou buscar ajuda para combater tal vício, vou construir correlações sociais, vou escolher a minha carreira ou meu trabalho de uma maneira que não me dê tanto estresse, que me dê um retorno bacana, vou fazer o exercício que eu preciso fazer. Então, você começa a colocar medidas para você crescer como um ser humano pleno, né? Com a sua saúde plena, né? E aí você vai ficar feliz. Aí você vai ter o benefício. Vai ter essa felicidade, essa recompensa. É isso que a gente fala. Se a gente pega a pessoa da mesma idade, seja tanto terceira, qualquer idade, mas igual, a que pratica esporte, a que se alimenta bem e uma que é sedentária, é visível no rosto. Às vezes você pode apontar e falar, essa faz, essa não faz. Eu falo muito na minha consulta, qualidade de vida, infelizmente, não é o direito de ninguém. É uma conquista. Você fala, eu tenho direito à qualidade de vida. Claro, você tem, mas ela não vai vir por você. Seria ótimo, né? Vai, treinem por mim, pega meu braço. Exato. Ninguém Queria. se alimenta bem por você, ninguém tem um vício, não. É você que tem que buscar. E os hábitos, assim, né? Você sai de uma consulta, você tem que fazer por si só, né? Você pode dar todas as orientações, mas se a pessoa ali no dia a dia não fizer, né? E falando do lipedema, existe um impacto causado por essa patologia, um impacto ortopédico. Como que você trata hoje, né, essa doença que já é muito antiga, mas que tá esse boom, né, há alguns anos. Como que você tem tratado? Bastante impacto, né? Quando eu comecei a ver aqui o lipedema, né? Aqui na Prime a gente acabava vendo bastante lipedema. Uma coisa que me interessou bastante, mas por que dá tanta alteração assim osteoarticular, muito mais do que a gente pega em pacientes só com sobrepeso, né? E a gente começou a entender algumas diferenças, tanto metabólicas quanto mecânicas do lipedema. Então, metabólica, assim, o paciente com lipedema ele é mais inflamado. Não tem jeito, por causa do metabolismo lá do lipídio, tudo. Então, de base, já é um paciente que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai dar uma atividade de impacto, quando a gente vai fazer uma atividade para fortalecer essa musculatura, né? Então, a gente tem que olhar muito bem como está o status inflamatório daquela articulação, né? E aí tem medidas que a gente pode até fazer no consultório, invasivas ou não, para a gente controlar essa inflamação, para ele conseguir fazer o exercício de uma maneira legal. E outra coisa que a gente viu bastante no lipedema é que tem acúmulo de edema e gordura nos membros inferiores. Isso vai alterar um pouquinho a marcha, vai alterar a distribuição de carga, principalmente para joelhos e tornozelos, né? E aí isso aumenta a base, porque você tem acúmulo de gordura. Quando vai para frente, empurra ar. Quando é dos lados, empurra ar. Atrás, empurra ar. Mas no meio da coxa, uma coxa empurra a outra, você começa a alargar sua base, você começa a andar com a base mais alargada. E isso vai gerar estresse mecânico na sua patela, então a condromalácia é um pouco mais intensa, na parte articular medial do joelho também é mais intensa, então isso compromete um pouco mais a mecânica do joelho. E aí, tratar isso, até às vezes com cirurgia plástica, de tirar a parte medial ali da gordura, quando você consegue alinhar melhor, melhorar com uma palmilha, melhorar com a fisioterapia para ativar a musculatura para você pisar melhor, a gente consegue ver a transformação que isso dá nas pacientes, elas sentirem menos dor, e isso dá uma motivação para fazer o exercício que precisa, para fazer a dieta que precisa. Então, uma coisa que a gente viu que é bem bacana, a gente tratar essa parte da dor, e a dor às vezes é o que o paciente mais sente, mais percebe. Vê a parte estética, a parte da saúde, mas a dor às vezes é uma coisa que está tão presente na vida da paciente, que a gente tratando isso, o paciente já fica, nossa, estou tão diferente, transformou tanto a minha vida, e aí ela adere mais ao tratamento, né? Isso é muito... A gente vê muito sobre quando as pessoas veem que a gente corre, a Gabi, a gente corre, a gente faz o crossfit, tudo. Elas falam assim, ai, mas o meu médico falou que eu não posso fazer nada com impacto. E aí eu falo assim, eu acho que, por exemplo, hoje, a gente, de exemplo, a gente tá numa fase mais controlada. Por exemplo, eu não pulo caixa, mesmo que assim, tem coisa que eu falo assim, cara, não preciso também. Eu tô ok?
Mas eu não preciso disso, então eu não pulo, eu gosto de correr. Não vai ser para todas as mulheres, de primeira, mas isso é possível, ela ter uma vida o mais próximo do normal possível dentro da atividade física, né. Porque tem médico que só fala assim: "Olha, você tem lipedema", independente se ela tem sobrepeso ou não. "Você tem lipedema, você não pode fazer isso, você tem que fazer natação, tá? É só natação e tchau". E aí ela São muito dos esportes aquáticos. e aí, de repente, ela fazia, sei lá, uma corrida que era o que deixa o prazer dela. Exato, E aí ela a paciente, né, a gente tem que ver essa pessoa, a gente não precisa ver só um joelho ou só a parte mecânica para ajustar. Então é isso que você falou. Então, mano, às vezes a pessoa a vida dela, ela adora correr. A gente vai tirar aquilo vira a dela, única coisa que né. dá prazer, né. Exatamente, e aí você Ela acaba sofre com tanta desmotivando. coisa com Exatamente, lipedema. exatamente. E aí ela se sente incapaz, "Pô, não sou capaz de fazer, perdi isso, Não, e nunca mais vou ser agora eu a tenho uma mesma", doença e tal. não posso mais, né, tem muito isso. Exato, estou limitada. Assim, eu acho que assim, quando eu descobri o lipedema, que eu tinha lipedema, foi uma luz, assim, porque eu falei: "Nossa, várias perguntas que eu tive a vida inteira foram respondidas". Pra mim foi E aí as mulheres, bom elas vão descobrir. ter um momento dessa luz, mas ao mesmo tempo vem a frustração de não posso fazer mais nada. E aí era aquilo que fazia ela bem, aí o mental dela, o emocional já fica abalado. Então, assim, eu acho que existe a individualidade, né, que é muito importante a gente falar, e a gente que posta no Instagram e tal. Então, como ele falou, né, tem várias coisas que vão melhorar. Então, eu busquei lá no meu Instagram, né, eu faço crossfit, eu corro, eu não tenho nenhuma limitação. E aí eu cuido. Antes de eu saber que eu tinha lipedema, eu fui tratar a minha condromalácia com uma fisioterapia específica para esporte, eu fui numa clínica só de esporte, tipo, eu fiz um atendimento mega ultra, isso há muitos anos, assim, porque eu não queria parar de fazer atividade física. E aí eu fui melhorando, quando eu descobri que era o lipedema, eu tratei mais individualizado, e eu já fiz 2 cirurgias, eu tirei 10 litros de gordura da perna. Esse sobrecarga. Então, assim, e aí eu fazia atividade física antes, fazia crossfit, né, crossfit e musculação sempre fiz. Então, antes da cirurgia e depois. Então hoje as mulheres que me veem no meu Instagram fazendo ali o crossfit, é um outro, a minha realidade, assim, é outra. Hoje eu não sinto mais dor nenhuma, eu sinto as minhas pernas leves, então assim, é outra vida. Mas eu caminhei, né, até aqui, né, um processo de anos, né. Que eu falo, lembra daquelas frases lá, paciência, resignação e perseverança? A gente precisa ter isso, né, para chegar lá. Então eu odeio ser proibitivo, falar: "Ah, não, você não pode". Algumas coisas naquele momento vão te fazer mal, eu até oriento. Mas o nosso norte é esse, vamos traçar uma estratégia pra gente chegar neste momento, você voltar a correr, você voltar a dançar, você voltar a fazer uma atividade que você curte, tem um impacto maior. Uma paciente que gostava, e a vida dela era vôlei. E vôlei você pula e absorção de impacto toda hora, né. Então a gente fez um trabalho muscular lá, fortaleceu, desinflamou o joelho, jogamos o produto lá, o ácido hialurônico para desinflamar, fisioterapia, tudo, treino funcional para absorção de impacto. Depois ela voltou com jogos só leves, tal, não sei o quê, depois agora tá jogando vôlei bem, né. Mas ela tá com um status muscular muito preparado para a atividade que ela quer. Lembra daquele equilíbrio que a gente falou lá atrás? Então quero correr, então quero exigir muito daquela articulação. Então eu tenho que preparar, estar com o meu joelho e meu corpo, a absorção de impacto preparada para aquela atividade fim. E isso demanda tempo, né, isso demanda preparo, né, então e orientação correta, né. Pro lipedema, mas principalmente pro lipedema, acho que a grande palavra é paciência. Porque tem dias que você não vai estar igual, tem dias que você não vai conseguir pegar aquela carga que semana passada você levantou com uma Pro lipedema facilidade. é mais importante ainda, porque como vocês têm essa labialidade inflamatória, então você falou, uma semana você tá fazendo tudo igual que você fazia semana passada, só que tá Será te que eu tô inflamando. maluca? Eu tenho certeza que eu peguei esse Então peso, você tem né. que respeitar o seu momento, aquele dia, nem daquele porque exatamente, daquele dia, tá, "Ih, tá doendo", não vou fazer isometria, fazer um negócio mais leve e tal, só pra acordar a musculatura, e aos poucos isso tende a te desinflamar e você vai construir essa massa muscular. Por isso não se comparar, né. Exatamente. Porque a mulher com lipedema, elas se comparam até com a gente que tem lipedema tem também. lipedema. E você não pode se comparar nem com quem também tem lipedema. E nem com você mesmo em outra época. Como que eu vou me comparar com a Gabi, que faz quantos anos de crossfit, amigo?
7. Não, ela levanta, obviamente, mais peso que eu. Quantos anos ela faz? Eu não consigo. Imagina ficar assim. Não é nem de peso, eu nem pego muito peso, mas é a técnica, é os ajustes que ele faz. Não, peso, a técnica que ajuda. Imagina se eu for ficar me comparando que ela ou com qualquer outra pessoa do box, eu sei o meu limite. Ah, mas você aguenta mais. Eu falo, eu sei que eu aguento, mas é que ele falou, naquele dia eu sei qual é o meu limite, porque eu quero continuar treinando. Não faz sentido eu ir lá, botar um monte de peso num leg press, porque eu consigo, e me lesionar, já que eu já tenho esse problema no joelho, e eu ficar um mês, sei lá quanto tempo sem atividade. Então eu sempre falo, é, isso, eu nunca me importei com quantidade de peso. Pra mim, É com a gente mesmo. eu acho porque eu prefiro fazer todo dia. E assim, hoje eu não tô tão bem, mas eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Consegui vir fazer alguma coisa, fiz algo pro meu corpo, né? Não precisa colocar como seu objetivo um desempenho. Assim, quero isso. Não. Se você colocar como objetivo fazer as coisas propostas, já tá ótimo, né? Se conseguir fazer o que estava proposto para mim, neste momento, show de bola, é isso que você vai precisar. Isso vai se somando ao longo dos dias, das semanas, dos meses, você vai ver como isso vai te transformar, né? E isso, você não dá para olhar pessoas em estágios diferentes de condicionamento, em estágios diferentes de doença. Tem lipedema que é mais grave, tem lipedema que é mais leve, e estágios diferentes de como que você tá. Então, hoje eu tenho 42 anos, eu sei que eu não faço as mesmas coisas que eu faço com 23. Ou até posso fazer, mas eu tenho que me preparar muito bem para eu conseguir fazer as coisas que eu fazia com 23 anos, né? Então, tem que ter essa consciência, né? Tem que ter esse norte para não se perder no meio das coisas. Porque exercício é muito sedutor e também ele pode te dar essa frustração de, putz, não tô conseguindo fazer, não vai dar certo. Aí você vai lá para baixo, se desanima, para tudo e desce a ladeira, tudo de novo, de tudo que você estava construindo, E né? assim, como que você fala pro seu paciente hoje? Porque tem muitas pessoas que acabam sendo sedentárias por conta de dor e limitações, né? E aí você é um médico que, assim, você fala sobre atividade física e você tenta. Como que é essa sua conduta? Pra pessoa com essa limitação, porque eu vejo pessoas muito resistentes. Tipo assim, não, eu não posso, eu não vou, e ela acredita naquilo. Já chega na consulta falando assim, eu sei que você vai me mandar fazer exercício, Mas eu não gosto. mas eu não vou. Até porque, gente, dá preguiça, né, também, né? Dá Se preguiça. fosse pra ouvir isso, eu nem vinha, porque eu já sei que eu tenho que fazer isso. Frio, na chuva. É igual nutrição. Quando eu atendi em consultório, eu sou nutricionista também. Aí, quando eu atendi em consultório, juro, teve uma paciente que ela entrou, ela abriu a porta e falou assim: olha, se você tirar meu café com leite, meu pão, ela não tinha nem sentado. Eu já nem fico. Eu falei assim: oi, boa tarde. Tudo bem? Então, assim, né? É muito. A gente tem que ter esse jogo de cintura. Então, assim, como que é essa sua conduta aí? Até para as pessoas que estão em casa, né, ouvindo. A estratégia é mais ou menos o que a gente já falou um pouco antes, né? De motivar isso para ganho de qualidade de vida, né? E para coisas práticas, né? Eu acho que o que o paciente mais quer é ter alguma coisa prática na vida dele de que vai mudar. Né? Se eu falar genericamente, que vai melhorar a longevidade dele lá na frente, que vai melhorar, não vai ter menos infarto. Dá pra mim, vai tá bom. Legal. Mas e por agora? Assim, por essa semana, o que a gente. Exatamente, assim. E aí, como que foi? Você desceu escada ou veio de elevador? Como que tá a sua mobilidade? Como que tá para ir no quarteirão e fazer tal coisa? Talvez você consiga fazer com menos dificuldade se você fizer só esse exercício. Não precisa colocar grandes metas. Às vezes, pequenas metas pode ser o start para você tirar aquela pessoa que tá no sedentarismo que não quer fazer nada. Entendeu? Que vê a vida dela limitada e ela não consegue sair dali, porque a gente às vezes coloca metas muito grandes e o paciente olha a escada inteira e fala, nossa, não vou. Aí você coloca só esse degrau. Às vezes ele vai se motivar a fazer, né? Então são pequenas coisas. Como que tá para você visitar sua neta? Você tá conseguindo fazer? Você tá conseguindo? Como tá o seu trabalho? Você tá tendo dificuldade de trabalhar? Fica muito tempo sentado? Como que tá o seu dia a dia? Como tá o seu estresse, sua motivação, sua concentração no trabalho? Pô, se você parar e fizer, sei lá, 30 minutos, eu faço home office o dia inteiro, fico em casa o dia inteiro. Se você parar 30 minutos, fizer essa ginástica assim, básica, tudo, vai ser melhor o seu desempenho, você fica mais concentrado, você consiga terminar o relatório, você tem que terminar mais rápido, né? Começa a dar essas sementinhas dos benefícios que a atividade física dá para a qualidade prática dele, né? Vai também ficando lesado, né? Então, quando você dá aquela levantada, preciso tomar um café, fazer alguma coisa. Não, é notório. Até as empresas já estão percebendo isso, não? Às vezes
programas para parar, fazer alguma atividade e melhora a produtividade. Você fica mais concentrado. Eu lembro que quando longínqua época que eu estudei vestibular, já faz. Nem vamos falar sobre isso. Uns dias atrás. Eu lembro o dia que eu conseguia fazer, eu jogava tênis, o dia que eu tinha aula de tênis, o meu estudo era rápido. Eu gravava mais rápido, absorvia mais rápido, fazia desempenho. O dia que eu ficava o dia inteiro estudando e não tinha nenhuma atividade esportiva, chegava na mesma hora, mesma tarefa, putz, não tá rendendo, demora mais do que. Então a gente você percebe como a atividade física te dá algum benefício pequeno, na prática, no seu dia. E isso acaba motivando a pessoa a fazer. É que Mais precisa do que você falar começar, como um né? todo. É que precisa Exatamente. começar, Tem que né? começar por Mais alguma coisa. difícil. É pra começar. sedentário é começar, né? mais difícil. Por isso que é legal esse pequenas metas, né? Esses primeiros meses é o mais difícil para o paciente aderir, porque não vem resultado às vezes. Você não, e ainda mais se você ficar olhando na balança, se é só para perder peso, não vai vir mesmo, tá? Vai estar mudando para massa muscular. Porque massa muscular é mais densa do lipídio, né? Então, quando você tá trocando a massa gorda por massa magra, a sua balança nem muda, às vezes até aumenta. E aí Dá mais fome, a pessoa falando, você tem mais fome. então a transformação vai mudando e ela é mais a longo prazo. Mas depois que passa 3, 4 meses fazendo direitinho, o paciente costuma se motivar mais. Fala, não, eu realmente estou vendo algum resultado. E aí, quando começa a ver que se empolga. Então, aí entra o risco do overtraining, né? Tem que Aí tomar a cuidado menina quer também. ficar as loucas do treino, né? Eu já estive nisso. E eu também. Aí a gente tem que pedir pra, dar uma segurada. Não, meu personal sempre era assim, Gabi, você vai fazer um dia off na semana. E sabe que o repouso é super importante para a construção de massa muscular, né? Então, o pessoal que vai por overtraining, treina todo dia e tá perdendo massa muscular porque tá fazendo exercício a mais, né? E aí gera dor, tudo. Não, tô fortalecendo mais. Não. Então, tudo tem que ter uma orientação, tem que ter um educador físico do Indicado seu seria lado. a pessoa pelo menos fazer quantas vezes na semana? Pelo menos. Contando 7 dias, tá? Não vem não só 5 dias, tá? As pessoas acham que a semana tem 5 dias pra você esquecer. Sábado, domingo é férias. O ideal é 3, né? 3 de construção muscular. Né? Você pode intercalar com aeróbicos, não tem problema, mas de construção muscular ali 3, tá? Pode ser um quarto dia? Pode, né? Se você vai mesclando os grupamentos musculares e tal, né? Mas atividade física pode ser diária, não tem problema, é só essa parte de mudar o tipo de exercício que você vai fazer. Então deixa o aeróbico como entre aspas, um descanso para construção muscular, ok? Mas é bom um dia, né? Deus deu um dia pra gente descansar, né? Vamos. Por que não, Por que né? não no exercício também? Ou fazer uma caminhadinha leve, né, no parque. Vai inspirar. Passeia com o cachorro. Assim, Descanso, né? né? Nem pensando em performance, em nada, né? É tão bom você também ter um dia livre, assim, né? Pra você estar livre também. Se você já tá fazendo 6 vezes por semana, tá ótimo. Você não precisa fazer 7. Né, amiga? Não vai, precisa. não vai ser o A gente sétimo não que vai. precisa. A gente pode pegar o domingo e achar. Não, mas eu tenho descansado. Eu não tô mais no E achar que, nossa, chegou num ponto que eu chegava no domingo. Não, eu treinava 2 vezes por dia. Nossa, Não tô fazendo nada. não tô fazendo nada, hein? Nossa, preguiça. Não, eu treinava 2 vezes por dia antes do lipedema. E ela. Antes da cirurgia de lipedema, eu treinava 2 vezes por dia. O Fábio sempre fala. Isso é uma coisa bacana, que daí você é a endorfina que tá faltando te chamando. Fala, olha, aí a endorfina do exercício, né? Que você libera, aí no dia do descanso não tá vindo essa endorfina. Aí o corpo fala assim, cadê? E aí, cadê essa endorfina? Já passou, Deixa eu sair correndo. Já passou o horário do já bem, né? Mas existe muito isso de você. E aí, uma coisa eu muito vejo, quanto mais você ficar. Sei lá, hoje eu tô com uma dorzinha na coluna. Ou o médico fala, fique em repouso. Quanto mais, no meu caso, não sei se todo mundo, mais parado fica, mais dói o corpo. Aí você fica assim, meu Deus, por que isso, né? Que Nós isso? precisamos de mobilidade. Nós não fomos feitos para ficar parado. Né? E toda vez que a gente fica parado, nossa cartilagem, nossos ligamentos, eles ficam tensos, eles ficam naquela mesma posição. Isso até impede a própria parte nutricional, por exemplo, da cartilagem, ela precisa de movimentos para aquele líquido sinovial nutrir ela. Então, se fica muito parado, ela fica até em sofrimento. Então, você se sente, você pode gerar inflamação de ficar muito tempo parado. Eu tive, na época do ciático, repouso, isso aqui. Aí, o primeiro dia eu falei, tá, tudo bem. Aí, o meu primeiro e segundo dia não dava. Aí, depois, aí começava a doer o resto das costas. Aí, doía a perna.
Aí eu peguei e falei assim, não, peraí, né, gente, eu vou lavar uma louça, vou fazer alguma Nossa, coisa, exatamente. porque eu falei, se eu ficar aqui, daqui a pouco eu não levanto. Precisa fazer, nem que seja uma coisinha simples, tipo levantar, fazer umas alongamentinhos, um movimento articular, Você vai sei lá, atrofiando, né? mesmo lavar Literalmente. louça, Era o qualquer levantar, coisa, só de se Marvo. mexer. Isso é importante para nossa musculatura, para nossa cartilagens, ligamentos, não dá atenção. Lembra que a gente estava comentando do pessoal que trabalha 8, Sim. 9 horas sentados? Então, essas pequenas movimentadas já vai te ajudar. Então, o timerzinho de 5 minutos Ativar você a panturrilha, levantar, né, ativar a de fazer panturrilha, movimentar a articulação, ativar ombro. Acorda essa musculatura, faça ela contrair e alongar. Isso é super importante para a nutrição dela e para gerar circulação ali, te tirar a dor muscular de tensão, de contratura, né? Então nós não fomos feitos para ficar parado, não. pra ficar parado. Ou Graças seja, né? a E Deus. vai ter dor também se ficar parado, né? Porque a gente fala assim, ai, não, eu sinto dor, vou na academia. Gente, escolhe sua dor. É muito melhor você ter a dor muscular. benéfica pra vida. A dor do sedentário é muito, mas muito pior do que a dor de quem tá fazendo Olha aí, alguma gente. atividade e gerando alguma dor muscular ou alguma inflamação. Ai, a dor ali. muscular é gostosa, né? Ah, no nosso caso, ainda mais. No Aqui eu não nosso, consigo nem lavar cabelo. Peraí, hoje eu fiz. no nossos casos, que tem lipedema e tem uma dificuldade de ganhar músculo, eu principalmente que tenho essa parte do glúteo, mas quando eu sinto, por exemplo, eu sinto um pouquinho, nossa, parece que eu fico assim, dá pra sentir a dor. Ai, tô sentindo, tá doendo, deu certo. Ou seja, né? Usei o músculo certo. Eu consegui ativar esse glúteo, então pra gente é uma vitória. Criar, isso também, às vezes eu já falei algumas vezes na consulta, criar uma relação de intimidade com as nossas dores. Porque quando a gente entende o que está acontecendo com o nosso corpo, é muito mais fácil. A dor que a gente fica desesperado e que gera um desespero é aquela dor que a gente não sabe para onde vai. A gente não tem controle sobre ela. Então, se você tem uma inflamação, seja pelo lipedema, seja por alguma lesão que você teve, uma dor forte de coluna, que você fala, nossa, nem remédio na veia vai solucionar isso. Para onde vai isso? Vou morrer com essa dor. Isso te gera uma ansiedade, um desgaste, um disparo maior de dor, e aí você fica com aquela dor incontrolável, aquela dor que você não tem uma boa relação com ela. Quando você entende o seu corpo e tem uma segurança até onde aquela dor vai, o que você fez que tá doendo, né? O que você sabe como vai ser a evolução dessa dor, que você vai conseguir controlar, aí a gente consegue criar uma relação de segurança com a dor. Aí ela vira nossa aliada, aí a gente consegue chegar no nosso limite. Porque, por mais que eu esteja lá, o educador físico esteja lá, quem tá sentindo, em quem conhece o corpo de vocês, são vocês. Vocês são especialistas no corpo de vocês. A atividade física, ela traz essa consciência. Traz, corporal. Te ajuda muito a ter a consciência. Aí você vai entender por que eu tô com essa dor. É porque fiquei muito tempo sentado, é porque eu fiz exercício ontem, é porque meu joelho começou a inflamar. Peraí, deixa eu ver o meu E até os ortopedista, músculos, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, você treinou superior. E aí eu lembro que eu falo assim, nossa, mas por que é bem essa parte? Se eu fiz bíceps, não é aqui. Não, é o tendão, onde aí você vai. aprende que não é aqui só, é tudo. E aí você consegue identificar, é isso. Aí você sabe que, não, isso aqui não é uma dor muscular, porque eu fiz. E isso é muito autocuidado. É um Esse autocuidado. autocuidado, tanto alimentação, de você saber o que você está comendo, de você fazer atividade física. Essa consciência, né, de você viver consciente, né, com o que você está colocando na boca, o que você está fazendo. Isso daí te dá uma percepção do seu corpo, que individualidade até, né? Saber direito. Você já sabe até identificar melhor e o médico vai ter uma conduta até mais rápida, efetiva, né, no caso. É que nem eu que não sabia nem onde era um ciático, por exemplo, né? É que você quer naquela consulta, aí até dói tudo. Dói o quê? Dói. Como é a dor? Dor doída. Dói tudo, dor doída. Pronto, deixa eu onde eu começo aqui. Então, quando o paciente chega, olha, eu faço isso aquilo, tá doendo assim, doeu desse jeito, doeu dessa maneira, com essa temporalidade, tava. Você nem precisa de um exame, você nem precisa de exame, você já sabe o que aconteceu, qual que é a inflamação que aconteceu, né? Então é muito mais fácil, né? Então, ter o domínio sobre a nossa vida, né? Isso que você falou, Gabi, é super importante, né? A gente ter ser o chefe das nossas escolhas, do nosso corpo, da nossa alimentação, dos nossos exercícios, das nossas dores. Então a gente tem um domínio completo do que acontece com a gente. Isso é super importante para todas as esferas. A condição, né? Eu acho que o lipedema trouxe muito isso para mim desde sempre. Eu convivi com a dor. Eu nem sabia que eu tinha lipedema, eu convivi muitos anos com a dor. E não me limitava e eu achei que aquela dor era normal, assim.
E aí depois, acostumei, que é o que ele falou, você cria uma intimidade com a dor. Mas é importante você, não é que você, eu vou viver com dor feliz. Mas você criar essa intimidade com a dor, ela faz com que você viva mais leve. Porque é uma condição que, assim, você vai fazer o possível pra você melhorar. Falou, né? Mas faz muito sentido. Porque assim, você vai fazer o possível pra melhorar, você tá dando nome, quando você descobre lipedema ou qualquer outra patologia, você tá dando nome pra aquilo, né? Consegue viver uma vida sem dor? Não. Ninguém consegue viver uma vida sem dor. Então a dor tá lá, ela vai ter. Dor também é importante, né? Porque a dor é um sinal, né? Sim, então o que eu falei, criar uma relação de intimidade e amizade com a dor, de entender ela. Quando você tem o domínio sobre a dor, você consegue nortear a sua vida, né? Então por que eu vou ter lipedema, meu Deus do céu? É a parte da resignação, né? Lembra? Paciência, resignação e perseverança. Ninguém queria ter, mas aconteceu. O que eu vou fazer com isso? Né? Como eu vou lidar com isso? O que eu posso fazer para tirar o melhor dessa condição que eu tenho, né? Então é aí que começa a gente a ter o tratamento mais eficaz, né? A gente entender primeiro que aconteceu aquilo com a gente que a gente tem e lidar da melhor maneira, né? E aí vem as estratégias. Ai, que delícia. Olha, gente, mais um episódio que eu já descobri mais coisas da minha vida. Não sei se fico feliz ou triste com isso, mas eu fico muito feliz porque a gente aprende de uma forma simples. Porque tem muitas pessoas que têm vergonha de perguntar para médico, que nem eu falo brincando, parecia que era meu rim, mas é verdade. Porque tem gente que acha que não pode chegar no médico e falar, olha, é uma pergunta meio boba, mas e aí vocês trazem ao longo dos episódios pra gente formas simples das pessoas que estão em casa entender, porque às vezes quem sabe hoje, aquele creque, 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 nheque que ela estava sentindo, hoje ela fala, olha, deixa eu pensar, talvez é isso, olha, é aquilo que ela não tinha essa percepção. Então a gente fica muito feliz de ter Essa consciência, né? de uma forma tão leve e tão gostosa para a gente poder passar para o pessoal várias coisas que o ortopedista não vai só cuidar da gente quando a gente se quebrar, muito pelo contrário, vai revidar para a gente nem se Para quebrar. não chegar lá, né? E mais um episódio, né, que fala-se muito sobre atividade física. É muito interessante isso, né? Como todas as especialidades e o músculo, né? O músculo é o maior transformador da nossa vida, com certeza. Então, se você quer ter qualidade de vida, quer ter saúde, tenha músculo, né? Nascemos para isso. Senão a gente ficar parado sem músculo, vai doer, vai inflamar, vai perder qualidade de vida, vai ter outros problemas de saúde, né? E você falou uma coisa importante, né? Essa pergunta é muito boba. Não, boba é não perguntar. Né? Então, tire as dúvidas, perguntas, ninguém é obrigado a saber nada, né? E ainda mais nas condições de saúde que a gente possa ter, que são mais delicadas, que são complexas, e se gera dúvida até nos médicos, a gente tem debates em congressos e tudo, por que não com os pacientes, né? Então, tragam as questões, tragam as perguntas pra gente, que nós somos isso aqui, conselheiros. Adorei. Amiga, vamos ver o que próximo episódio. Fiquei aí, viu? Fiquei para não perder. Descobrir qual vai ser o próximo ponto que eu vou descobrir na minha... Ou a sua amiga. Ou a minha amiga. Porque essas minhas amigas... Gente, não esquece que a Gabi falou. Compartilha, aquela sua amiga creque. Ou a sua mãe e seu avô que tá aí parado. Vamos botar todo mundo para se mexer, nem que for um pouquinho. A gente viu o quão importante a atividade física é para nossa longevidade. Você, como eu, quer ir lá, velhinha, ir lá, fofocar com as suas amigas, tomar seu cafezinho, comprar, fazer suas comprinhas, subir e descer com a sua sacolinha. Se não começou a treinar, que seja 3 vezes por semana, como o doutor falou, mais um desafio para vocês. A gente vai desafiar vocês a começar alguma atividade física, tá? Então a gente espera vocês no próximo episódio com muito mais informações. Muito obrigada, doutor. Foi um grande prazer, espero ter ajudado aí todos vocês. Ajudou, viu? Beijo. Beijo. Tchau.